E diz o texto de Isaías que Jesus selecionou. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. E ungiu-me para essa missão, que diz em concreto: anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, a mandar em liberdade os oprimidos e a proclamar um ano de graça. Portanto, um ano bom, de coisas boas, da parte do Senhor, que me enviou. Da parte de Deus. Não vos venho aqui trazer, anunciar o que o poder quer, o que os poderes querem. É o Espírito do Senhor que me enviou, pegou em mim, apoderou-se de mim, e eu deixei, foi a ele que eu disse sim, disse não aos poderes, e agora, olha, vamos ver o que acontece, o que é que ele faz. E então, Jesus revê-se neste texto do profeta Isaías. Revê-se e diz, está aqui. É esta missão que eu tenho de lhe dar corpo. É esta política que eu tenho de realizar, que é a política de Deus Criador. Não é a política do poder político e dos outros poderes. E por isso diz, porque me ungiu. Ungir é uma palavra muito importante na Bíblia. Eram os reis que eram ungidos com óleo e que era um sinal de escolha, ter sido escolhido. E eram os sacerdotes, também eram ungidos para presidirem e fazerem o culto religioso no templo, no santuário, claro, ao ídolo. Porque quem gosta dessas coisas são os ídolos, não é o Deus Criador que esse habita-nos, vive connosco, entre nós e dentro de nós, no mais íntimo. O que ele gosta é que eu deixe ser Deus em mim, na história, para ele ser Deus na história através de mim e comigo. Isso é que é o culto, para usar a mesma palavra, é o culto que lhe agrada. É que ele seja Deus em mim. Porque me ungiu. E aqui temos de entender Jesus século XXI contra 20 séculos, quase 20 séculos, ou pelo menos 16, que são aqueles que foram os 16 séculos da cristandade, que se iniciou com o imperador Constantino. Aqui temos que deitar por terra, como numa grande implosão, todos esses séculos. Em nome desta palavra, porque me ungiu. O Espírito é que ungiu Jesus. Não foi numa sessão solene, não foi num dia no templo de Jerusalém chamado de ordenações, não apareceu alguém investido de poder a ungir Jesus, não foi um ungir com óleo de azeite, óleo de oliveira, e depois um óleo ou azeite benzido, abençoado, lá num ritual, pelo Papa ou pelo Bispo. Foi o Espírito do Senhor que me ungiu. Na consciência de Jesus. A ação passa-se na consciência de Jesus. Não foi vista por ninguém. Nem pela família. Ninguém. Depois só se vê as consequências, vê-se os efeitos, mas não se vê o ato em si. Nem Jesus viu com estes olhos, nem com os seus sentidos. É tão íntimo a Jesus. Que não é visível aos olhos, nem do próprio Jesus. É na sua consciência. E ele é um homem, digamos, que obedece
ao Espírito Criador e Libertador. E não há maior liberdade do que obedecer à liberdade. E também não há maior opressão que obedecer ao poder. Porque o poder é sempre opressor. É a anti-liberdade, a negação da liberdade. Quando eu obedeço ao poder, deixei de obedecer à liberdade, ao Espírito libertador, criador e libertador, que são praticamente sinónimos, libertador e criador. Porque me ungiu. Então é uma unção do Espírito. Não é como as igrejas fazem hoje, sempre fizeram, ao longo dos séculos, com unção do óleo do batismo, do óleo do crisma, do óleo da ordenação, que eles dizem sacerdotal e não é presbiteral. Até pode haver essas coisas, até poderia, por suposição. E dado que a gente somos seres humanos e nos entendemos através de sinais, até poderia haver. Agora, sempre perceber que isso era sinal da realidade que não se vê. Mas não. A instituição, o institucional, põe toda a força naquela visibilidade. E a visibilidade é de tal modo encenada que esconde o invisível. E do invisível não se fala. Só se fala do visível. E isso é idolatria. Quer dizer, o ritual, o sinal passou a idolatria. Porque o sinal aponta para uma realidade que não se vê. E a realidade que não se vê é que é importante. E que pode surpreender até a instituição, o institucional, o responsável pelo institucional, que está a fazer aquele gesto, aquela unção em óleo. Porque só há verdadeiro ministério na linha de Jesus, portanto o ministério jesuânico, na continuação do ministério de Jesus, se o essencial, se é o Espírito que unge. E aquele gesto poderá apenas ter o seu valor, um valor secundário, um valor provisório, de apontar, quase como sinal na estrada, da aproximação de uma curva ou assim. Mas os sinais de trânsito, digamos assim. Mas o essencial é invisível. E esse essencial nem o institucional consegue ver nem controlar, muito menos controlar. E, portanto, Jesus é ungido pelo Espírito. Porque ele vai fazer suas estas palavras do profeta Isaías. E então, ele está-se a assumir como um ungido pelo Espírito, não pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém, pelos sumos sacerdotes, que são, na altura era uma espécie de Papa hoje, ou se quiserem, cada país, dos bispos de cada diocese. Não. É o Espírito do Senhor que me ungiu, que me assinalou, que me está a habitar. Não ungiu com nada físico. Habita-me, vive comigo, vive em mim, está-me a fazer ser, e está-me a enviar, e está-me a fazer falar, e está-me a fazer intervir, e está-me a fazer ter as práticas que vós vedes que eu tenho. E esta é a grande revolução teológica de Jesus. Iremos já prestar.